quando você faz um programa popular, que muito é popularesco, não sei o quê, a mídia já não ama você. Tipo assim, né? Alguns jornalistas já, papapá, né? Que eu acho isso uma babaquice. É uma O babaquice. pessoal também fala acho. tanto em discriminação, abaixa a homofobia, abaixa a discriminação, mas vocês discriminam, sim, programa popular. Eu fico pé da vida com isso. Porque programa popular o quê? Não tem valor porque é popular? Né? Então, eu acho que... qual foi a pergunta mesmo? Da importância do programa virando Dos meme no memes. Virando Twitter. meme. Eu fiquei tão feliz porque é muito bom a gente saber que é uma coisa espontânea, cara. Porque não fui eu Foi orgânico. não fui eu que tive não foi a minha assessoria que plantou, não sei o quê. E tem uma página, Temas de Hoje, tem a página no Facebook que era muito... Pode falar, né? Pode. Que era muito conhecido, que até ela parou um pouco. Temas de Hoje. O pessoal pensava, quando eu colocava Temas de Hoje, até dava uma força, o pessoal pensava que era tema do programa mesmo. Então, eu fiquei feliz porque, pô, tudo que é espontâneo é bacana. Sim. Claro, tudo isso não quer dizer que quando você faça uma coisa bacana pra você estourar, pra você... Claro que tudo faz parte. É válido Mas também, sem você fazer nada... Sim. Na época nem assessoria eu tinha, gente. Tem uma- Aquele meme assim, do menino abrindo o espacate, não é? Não, você sabe que eu fiz vários trabalhos com ele? É mesmo? Inclusive agora, né? Que a gente fez o trabalho, eu não vou falar porque, né? Mas não não, saiu já não. Não, né? Não. E fiz também, que eu não vou falar porque né, não tá pagando o espaço, né? Então não vou falar. Maravilhosa. Porque eu também sacanagem, pô, a gente fala, não tá pagando Ela espaço. sabe das coisas. falar. essa Sei, mulher. minha filha, muitos Mas anos de fica praia. tranquila. Mas ela sabe de tudo. Aí, e por causa, chamaram ele por causa do programa. E ele ficou tão agradecido, falou, Cris, e, na verdade, sabe qual foi a história dele? Ele foi ser entrevistado, assim, meu filho só pensa em dançar. Alguma coisa assim, de mãe dizendo que o filho não queria trabalhar, que só pensava em dançar. Enfim, foi assim que eu conheci ele. Como ele chama? Poxa, eu Então consegui- é isso aí. Continua a história. Continua, eles vão lembrar. Gente, Willie Nelson, que Willie Nelson? Meu Deus, meu amigo! Oi, Deus. É muito nome, não leve a mão. Não é que sou ruim de nome mesmo. Ah. E aí, e através disso eu fiz uma campanha para uma coisa de um remédio, uma coisa para o estômago muito grande. E eu fiz. E depois eu fui para o Rio fazer a convenção né, que eu apresento convenções, não sei o quê. Convenção do coisa. Então, ele participou do coisa. E Gabriel, Lion, né, Lion? lá. Ó, juro que eu falei Lion, ela não me falou. É ela só verdade. falou Gabriel. Ela O Lion. já lembrou. E eu fiquei tão feliz porque ele, na verdade, ele foi participar do programa. Então, e depois virou meme disso, internacional. e aí ele foi, aí depois eu gravei, né, aqui em São Paulo e depois fui fazer lá no Rio a convenção, né, tal. E ele tava, então ele falou, pô, Cris, que legal e tal. E agora, esse ano, eu fiz uma coisa que ainda não foi pro ar, que eu nem sabia, né? Ele não foi pro ar ainda, né? E ele tava também. Já foi pro ar. Foi. Esse negócio onde a gente vê bastante seriado. Sei. E aí... E ele também tava. Então ele falou, Cris, então ele já tá ganhando uma graninha. Olha, ele Pô, tá isso é tão fazendo a bacana. carreira dele. Não, juro por E a mãe Deus. dele assim, viu? Dançar deu certo. Que fofa. Muito fofa. E ainda mais aquele meme do Will Smith, gente. Sim. Então ele falou, Cris, Lion, um beijo pra você. Beijo, que ele Lion. cresce, ele dança pra cacete. Não Maravilhoso. sei quando ele não se quebra. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, de onde saiu isso? E hoje em dia dançar dá dinheiro pra caramba. E ele, você vê, ele foi pra uma né, um caso, não sei o quê. Sim. E aí... O que eu ia te graças ao falar dos programa, foi memes legal. é que, assim, fala. na comédia a gente tem uma coisa que é a referência. A piada, ela acontece com a referência. Certo. Então, por exemplo, assim, se eu faço uma Você já piada... fez stand-up, né? Eu faço. Você faz? Você tá Faço. no ar agora? Você Sim, tá... Onde sim. você faz? Eu tô viajando, eu faço algumas datas em Mas São quando você Paulo, vem em São amanhã Paulo, eu eu vou quero. pra... Não, falando sério, eu quero ir Vou quando você avisar, estiver por aqui. vou avisar. Juro. Nesse quero dia mesmo. que tá passando o programa, ela tá lá no sul, é isso? Tô em Porto Alegre. Viaja pra cacete, né? Mas o que eu falo assim, é que na comédia a gente tem uma coisa que a gente fala que é a referência. Tá. Então, assim, se eu faço uma piada... Na hora errada. sei lá, William Bonner Vesgo, por exemplo, se eu faço alguma piada disso, a pessoa não vai rir porque ela vai falar, ele não é... Tem ele a não é- pessoa... Então, o que eu quero dizer é, a pessoa precisa ter a referência, aquilo precisa fazer sentido pra piada fazer sentido. Tá. Né? Ou uma estranheza, ou precisa ter referência. Tá. Por isso que a gente costuma dizer que quando alguém fala assim, nossa, meu primo é muito engraçado, a gente sempre pergunta assim, mas engraçado fazendo o quê? Porque se o seu primo é engraçado imitando sua tia, eu não conheço a sua tia. Não Precisa vai ser ter algo que todo Entendi, mundo conhece. óbvio, claro. Por que eu tô dizendo isso? O meme, eu acho que é uma coroação. Porque pra você virar um meme, você precisa partir do princípio de que todo mundo te conhece.
A partir do momento que as pessoas falam seu bordão... Olha lá, tá que me as dando pessoas aula, sabem... viu que legal? Não, Isso é óbvio. porque... Não, mas você tá me dando aula mesmo. Isso quer dizer que, assim, não é... Porque tem gente que se irrita com meme de tipo, virou zoeira. Mas Não. entenda que se você... Olha a loucura. Se você virou zoeira... O país Então... te conhece. Então, isso olha é aí, olha gente, o tamanho disso. Por isso eu tô falando, eu fiquei emocionada na época que quando eu comecei, e nem assessoria eu tinha. Sabe que você fica feliz, porque aí foi você que está... Eu falei, juro, sabe? E quando é espontâneo, natural, cara, é uma coisa tão maravilhosa, não é? Nossa, eu adoro meme, pode colocar em tudo quanto eu é gosto meme. dos memes onde você expulsa a pessoa que tá te desrespeitando no programa. Vem aquele que eu tava imitando, que a menina fala assim, quem quer falar também recebe ouvir. Ela fala, recebe ouvir. Você sai, não sai? Eu falei, sai. Sai, pega lá, a família foi na cadeira, lembra? Porque ela falou, a Cristina falou, posso te falar uma coisa? A menina falou, não. Aí a Cristina, Uma chata do cacete. Então me ouça. Eu adoro a voz de adolescente da Yas. Eu adoro. Oi? Ainda, como é que é aquele negócio? Vai. Quem quer falar também recebe ouvir, Cristina. Então fala as coisas certo. Então fala as coisas certo. Igualzinho. Não é assim? Nossa, igualzinho. Ela faz a voz de adolescente Não, perfeita. não, Então fala aquela ela aborrecida, fala exatamente aquela assim, bem a chatinha, menina. né? E aquela toda assim. Quem Fala as fazia, coisas quem certas. fazia muito também aquele papel, que era filho... Ai, aqui foi, gente, Nora do Chico Anísio, qual é o nome dela? Que ela tá nesse seriado. Heloísa Que ele é muito Perecer. bom. Heloísa Perecer. Lembra que ela da fazia... Tati. Ah, Essa sim. Tati. É, né? Muito Sim, bom. né? A Tati. E agora você falou uma coisa assim, stand-up é uma coisa assim muito bacana, mas tem que ser... Porque é a pior coisa, fazer rir é muito difícil, gente. Porque a pessoa ri só pra te agarrar, aquele, né? Só com o chefe. Você tem que saber o momento certo, né? E saber o jeito de contar, não é verdade? De contar. Tem a estrutura Agora, da uma piada, pergunta tem assim, técnica. quem faz stand-up, por exemplo, obrigatoriamente tem que ser humorista ou não? São histórias, você é contador de histórias, não é? Assim, Também, depende tem do... dois estilos, pelo menos, né? Vários. Mas assim, eu sempre gosto de comparar, por exemplo, o Léo Lins com o Murilo Couto. Tá. O Murilo Couto é um cara que se ele sentar aqui, se ele entrar por essa porta agora e você falar, me conta uma história de camiseta, Ele tem. a gente vai chorar de rir Entendi. dele contar e indo comprar camiseta. Porque ele é uma persona engraçada. Então, às vezes, ele sobe no palco e não é que ele não tenha texto, ele tem. Ele tem o texto. Mas ele é engraçado. Ele, a pessoa, Ele. assim. O Léo não é um cara cômico. O Léo é um cara sério, um cara tímido. Muita gente até tem o Léo como o Léo da internet, que é o ácido, tal. É o mais mas ácido, mas ele, a pessoa Léo, tô falando do CPF, não do CNPJ. Entendi, claro. Ele é A tranquilo. pessoa Léo, ele é tranquilo, ele é na dele, ele mal conversa, ele é todo... É. Ele é o quieto da festa. O Léo, ele decidiu ser engraçado. Ele estudou a matemática da comédia. Ele leu livros, ele aprendeu a técnica. Não, isso aqui funciona. Mas você acha que se a Assim, pessoa não tiver, gente, um jeitinho... Dá pra comédia, não, até aprender pra melhorar, sim. Mas a pessoa aprende a ser engraçado, não é, gente? Não. Porque tem tanta gente sem graça e que se acha engraçado. o- Entendeu? Eu acho que é um dom da pessoa. O Claro. tempo da comédia é uma coisa que você percebe... Às vezes a pessoa tem uma ótima piada e não sabe entregar. E aí, por isso, tem muita gente que vira roteirista. E porque tem vários tipos de stand-ups, né? Claro, que sempre é uma referência que todo mundo conheça, claro. Você não vai contar a história da tua tia que ninguém conhece. Mas, assim, eu acho que... na verdade, é um contador de história e, Sim. e depende tem gente que é mais contador, né? Claro, tem que ser engraçado, Sim. tem que ter time, tem que saber, né? E tem aquela pessoa que é engraçada por si só, né? É. Sim. Tem a galera que gosta de fazer, por exemplo, o show ser um storytelling, assim, a pessoa... Eu comecei essa história, eu termino essa história. Tem gente que gosta de não. Cada frase minha é um insight. Tem gente que gosta de levar música, tem gente que faz imitação. Então, quando o stand-up chegou no Brasil, tinha muito essa coisa assim de não, só pode ser isso aqui, quadradinho. Tipo assim, né? É Mas obrigatório. brasileiro põe Nutella no sushi, imagina. entendeu? É, claro. A gente não vai levar o stand-up a sério, E quando é que gente. você começou? Olha, eu desculpa, entrevistando é isso, mas eu acho tão bacana. Como é que você começou assim? Você tinha um espelho assim? Você queria? Você sempre foi. Era uma coisa tua, né? Eu sou ainda, já falei isso pra ela, eu sou muito tímida no palco, eu não olho pra ninguém. Posso saber que eu porque também sou travo. tímida também. Eu travo, assim. Então aqui, No palco? pra gente, Você se trava? se eu olhar... Bom, então é uma tortura fazer, não. Tô brincando, não, pode dizer. é porque eu olho, eu brinco que eu falo que é uma plantação de Você olha repolho. tipo assim, Então, você não vê ninguém. Aquele eu olha não- que você não tá vendo ninguém, né? Eu não Ela vejo entrega o ninguém. show. Entendi. Eu não vejo ninguém. Às vezes, quando eu interajo falando assim, não sei o que aqui, eu não tô olhando pra ninguém. Eu tô olhando pra cerveja na mesa, mas eu, assim...
E tem que ter presença de espírito, né? jamais Porque às vezes tem imaginava. engraçadinho. Não é aqueles eu imagino que aqueles engraçadinhos na plateia tem. quer ser engraçadinho, vou sacanear. Então você tem que ser rápida, né? Papum, né? Tem É gente igual que tá gente- participando. é igual a gente. Não, e tem uns que vão pra sacanear, tipo assim, sabe? Então a pessoa tem que ter uma. É igual Tem como que diz, ter jogo de tem, cintura. tem que Mas ter é a uma presença. delícia. Tem que ter uma presença de espírito Nossa, um danada, friozinho né? na barriga sempre assim. Ai, sempre Mas bom. isso que é gostoso. Você Vai sentir assistir o friozinho. show dela. Eu Muito vou, bom. juro que eu vou. Boa. Vá. Viu? Boa. E o Leve Danilo, seus e o Danilo filhos. você conhece. Eu Você faço lá na casa dele. É. Lá no My Fucking. O Danilo é muito Comedy fofo, Club. né? Nossa, ele é maravilhoso. Eu costumo falar assim, o Danilo é uma pessoa, ele é muito querido no SBT, sabe assim? E ele é fofo e ele é tímido, né? Aham, Porque muito. o pessoal não imagina, né? Você quer ver ele louco da vida e começar a elogiar ele. Ele, Que nem a ele, gente tá louco fazendo da aqui vida. agora. É. não, ele é muito querido. É engraçado que você sabe as pessoas como são no dia a dia, né? É uma coisa você aparecer legal, falando com um diretor legal, com outro apresentador, pessoa badalada, sendo simpática. Postando Mas frasezinha boa. mas no teu dia a dia é que você conhece as pessoas. E ele é muito querido lá, porque ele realmente ele é muito fofo, todo mundo. Eu gosto muito dele, apesar de não ter tanta intimidade com ele. Já fiz até participei de um filme com ele, com o Isso. e tal. Mas o Danilo é do bem, assim, ele é Ele é. muito Você querido. já foi lá algumas vezes? E ele é muito. E Ele te adora. E ele é muito. E ele é tímido, coisa uma fofa, né? Ele E ele te é adora. tímido, o pessoal fala, mentira, né? Ele é. E eu falo Ele assim é que mesmo. como pouco se falava, ou pouco se fala ainda, das coisas boas que o Danilo faz. Ele não gosta de divulgar, ele não conta. Eu amo ele, E adoro aí, ele. como eu levanto essa bandeira de contar, porque ele mesmo não vai contar, então conto eu, das vezes que ele ajudou e tal. E aí, como as pessoas sabem, muitas vezes as pessoas vêm me contar. Nossa, sabe o que ele fez pra mim? Tal coisa. Nossa, então Não, ele é muito eu posso fofo, escrever Danilo. uma biografia de vezes que o Danilo ajudou as pessoas. Mas o povão mesmo acha que ele é super. Que não é nada tímido, e ele é, né? O Ele povão é. que eu digo, claro, a gente no meio de televisão, né? Sim. Nosso meio, a gente acaba sabendo, como geralmente. É. Mas o Danilo é super tímido e ele é muito querido. Muito. Eu dou muito valor pra pessoa assim, né? O que é no dia a dia, né? É. Porque É aí que a gente simpatiquinho todo Sim. mundo é. pra quê? Cumprimentando o porteiro, né? E eu- Exatamente. Eu comecei na comédia abrindo o show dele. Jura? Ele me deixou abrir o show dele. Foi Foi. ele que deu o primeiro espaço. Ele que Ai, deu que o primeiro espaço pra fofo. comédia. E aí, agora, no dia do meu aniversário, eu nunca tinha feito meu show solo. Aí eu resolvi fazer. Foi a Aí primeira eu fui lá- vez? Foi meu Você show fez solo? sim. Esse ano? É, no dia do meu aniversário. Que dia foi? Dia 30 de julho. Faz anos que ela faz show. Não, por todo sim, o mas Brasil. nunca tinha. Você participava, mas não tinha Shows, o seu. é. Aí Aí eu fiz pela primeira vez no dia do meu aniversário. Eu marquei lá no bar dele. Falei, vai ser no bar do Danilo. E aí eu chamei ele pra abrir. Falei, agora é você que vai abrir o meu show. E ele foi. Que legal. Pô, que Que legal. legal. Eu acho legal. Muito legal. Muito legal, mesmo. né? Eu acho isso até meio idiota, mas eu fico arrepiado. Eu acho tão legal porque esse meio da gente tem competição e tudo, mas eu acho muito legal quando dá força pro outro, né? Nossa. É. Assim, né? Assim que começou o Vênus, ele chamou a gente pra gravar o The Noite. Foi. No mesmo ano. Não, o Danilo é uma pessoa muito Ele falou, Veio não consegui aqui. ir lá agora. Ele falou, não consegui ir lá agora, mas vamos fazer o Vênus no The Noite pra divulgar. E aí a gente foi. Tem pessoas assim que você gosta de graça. Eu falo, poxa, um que eu amo. Maravilhoso. Assim, Ele é muito divertido. Ele né? Maravilhoso. assim, Ele sabe veio quando aqui você também. ama? Ele veio de aqui também. graça. Sabe quando Sim. não tem explicação? Sim. Sabe como é que é? Uma pessoa Né? do bem, né? Do bem, quando você sabe aquela sintonia, né? Uma coisa assim. E o Danilo é muito fofo. Que E bom. ele não fez outro também, né? O Porchat não fez outro, só fez só o um Vênus. agora. Ah, fez um agora? Fez um agora só. Mas depois de meses. Poxa, né? tá arrasando. né? Porchat veio primeiro no Vênus. Hã? Leandro Hassum também, primeiro no Vênus. E Paulo Cristina Vieira. Rocha, aquela primeira estrela, novena. imagina. Cristina Rocha, você é a estrela maior da nossa vida.